Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 7º vídeo da série Ancestralidade Base Alquímica da Liberdade Humana, onde eu trago uma espécie de homenagem ao povo cigano, pertencente à minha espiritualidade, que apesar, de eu não ter nenhuma origem cigana no meu sangue, que eu saiba, pelo menos, essa origem está dentro do meu coração, nas coisas que eu busquei ao longo desse tempo, das coisas que surgiram nos últimos anos da minha vida, e de forma que eu também sou muito grata a esse povo que traz tantos benesses para minha vida, né? Só com a presença deles, com a alegria, com a forma de ver a vida, né? E de me presentear, né? Porque é uma energia que eles trazem toda vez que, por algum motivo ou por outro, que eu me conecto com eles, ou que eu acendo uma vela para Santa Sara, ou qualquer coisa nesse sentido, ou que eu ouço uma música cigana ou até popular, né, que me lembre o povo cigano, acabo sendo muito agraciada, né, energeticamente, nesse sentimento, né, que vem no coração também. E é uma grande alegria para mim trazer esse vídeo aqui como parte de ancestralidade, que eu não tinha pensado de fazer dessa forma, mas como a espiritualidade é sempre muito cheia de surpresas, né? Eles me trouxeram um toque a respeito disso e eu achei interessante de colocar o povo cigano aqui. E eu acho que eu vou começar esse vídeo, né, voltando um tantinho no tempo, né, para que cronologicamente eu possa explicar, né, como eles surgiram na minha vida. A primeira vez que eu ouvi, né, algo de cigano que me tocou, assim, foi um vídeo da Márcia Moraes, lá do canal Criatina Luz, com a cigana Carmencita. Eu não lembro exatamente o que foi, mas ali começou uma curiosidade, né, sobre o povo cigano, onde até cheguei a fazer algum ritual, que agora eu não vou saber exatamente qual que foi. Talvez tenha sido de sagrado feminino, porque naquela época eu já estava começando, né, a me interessar muito por isso. E para quem gosta, né, é muito interessante, né, a questão das roupas, do colorido, e tudo mais que traz, né? E não só isso, né? A energia que é trazida desse povo. Mas até então era uma curiosidade, né? Um interesse assim. Porque eu gostava de vários vídeos também, principalmente os da vovó Maria Conga, né? Com as histórias e tudo mais. E acho que mais ou menos nessa época eu também tive contato com o povo cigano lá na Zuleide, né? Que eu falei que foi uma das casas de Umbanda que eu cheguei a realmente ir fisicamente, onde foi bem interessante também esse contato. Foi um contato rápido, né? Através de um curso de cristais que eu acabei fazendo lá e que na época eu não estudava sobre Umbanda, né? Isso foi depois, mas já foi um início, né? De um contato, de uma conexão, de uma ligação com isso que na época eu nem sabia direito o que era. E eu não vou lembrar de datas específicas, mas alguns anos depois, aí sim, né? Eu comecei a ter contato com o povo cigano realmente, chegando a fazer cursos, curso de baralho cigano. Aí foi realmente um contato mais intenso, assim, mais profundo, que foi por volta de 2018, né, quando muita coisa acontecia na minha vida, então a magia divina veio nessa época, e abriu um leque de várias coisas, né, inclusive de estudo de Umbanda, do interesse, né, por todas essas coisas. E era um momento de muitas descobertas na minha vida, né, de muitas bênçãos, um dinamismo, assim, sabe, de vida que não tem como explicar, mas foi um momento mágico, assim, sabe? Tem aqueles momentos mágicos, né? Na sua vida, assim, de momentos especiais de vida. De fato que eu fui fazer um curso, né, de baralho cigano com a Adriana, que na época ela dava esse curso lá na Escola de Magia Luz do Oriente, né, da Azul.
E olha como que era a cabeça, né, da pessoa, porque eu entrei no curso pensando assim, eu acho que eu não vou querer essa coisa não de jogar baralho, sabe, de jogar carta. E eu realmente tinha esse pensamento, né, na minha cabeça. Talvez até um preconceito, talvez até por não conhecer, né. Tem coisas na vida da gente, né, essa mágica que eu tô falando, tenha muito a ver com os sentimentos que as coisas trazem dentro da gente, né. E quando eu vi a chamada desse curso, foi a chamada que me chamou a atenção, né? Foi uma energia, uma magia que tinha ali, boa, né? Como se falasse, vem, né? E me chamando, né? Me incentivando e fazendo borbulhar aquela vontade, né? De dentro do meu coração, de seguir esse algo que eu nem sabia o que era. Esse tipo de momento é muito mágico na vida da gente. Não sei se com todo mundo é assim, mas geralmente para pessoas que têm a questão da intuição e da inspiração, principalmente, né, fortes no caminhar, é legal nesses momentos, né, dar importância para o que se sente, muito mais do que uma questão racional que possa estar te envolvendo nesses momentos. E acho que é comum, né, a quem tem essa afinidade com o povo cigano ou aprende a ter por algum motivo, essa questão de que tudo relacionado a eles, né, te envolve de uma maneira tão, eu diria que irresistível, né? A questão das músicas, a questão das roupas, tudo na verdade. Os símbolos, as fitas, né? As cores, os elementos, né? As falas, as expressões que eles trazem, né? Muitas vezes as lições, as aulas que ensinam, né, a questão da prosperidade verdadeira, essa coisa de que o cigano leva o bem, né, aonde quer que ele vá, a alegria e tudo mais. E são coisas que nos faltam tanto, né, hoje em dia, nas nossas vidas, na sociedade, né, nas relações que temos uns com os outros. E eles estão ensinando isso o tempo todo, né, o que é muito lindo. Lições, sabe, como simples palavras, né? Mas que tem muito significado, como por exemplo a vela que nunca se apaga, né? Que é a vela de dentro do seu coração, é a luz que você acende dentro de si quando você acha que tá tudo escuro, quando você acha que tá tudo difícil, ou naqueles momentos de vida onde o que você realmente mais precisa é acender essa chama, né? É acender essa vela que é infinita realmente porque é a sua luz. De forma que aquele foi um ciclo muito, muito, muito especial na minha vida, do qual eu tenho, assim, perfeita gratidão, né? Tanto a Adriana quanto a Cigana Esmeralda, né? Que acompanhava ela. E todos os outros, né, que de repente a gente nem sabia o nome, mas era todo um grupo, né, era todo um coletivo que de repente trazia aquilo na forma de missão, né, de trazer isso pra gente como aprendizado e nos propiciando, né, da forma que era possível esse caminho, para que a gente também pudesse trilhar o nosso caminho dentro dessa energia cigana e espalhando isso ao nosso modo, através da nossa própria história em mistura. É engraçado como os conhecimentos se misturam e coisas interessantes saem dessas misturas, né, que você nunca imaginaria ter oportunidade de conhecer, de trilhar esse caminho. Bem, depois disso eu acabei, alguns anos depois, fazendo um curso de baralho cigano com o Lucas, né, do Criatina Luz,
O Criatina Luz é um local também onde o povo cigano vem forte, né? Tem forte essa presença, esse amor pelo povo cigano, né? Esse amparo deles para essa egrégora, né? De fato que eu continuei aí, né? A minha jornada de aprendizados, principalmente com relação ao baralho, né? Dessa vez, já que o conhecimento anterior foi uma iniciação, na verdade. Eu diria que, pelo menos para mim, nem tanto o curso de baralho, né? Mas tudo aquilo que estava envolvido com essa energia que estava nos sendo ofertada, né? Naquele momento. De realmente, né? Receber um abraço, assim, da espiritualidade maior, que nos dá aquele sentido de vida, muitas vezes que a gente fala, nossa, é por isso que eu tô aqui nesse mundo. É para isso que eu vim, sabe? Tem certas horas que a espiritualidade abraça a gente de uma tal forma, de uma tal maneira, que é impossível não acreditar que tem um algo a mais, né? E de não ter paciência com a gente mesmo, com outros seres humanos, né? Com a nossa lentidão de aprender as coisas, muitas vezes, com tantas vezes que às vezes a gente cai, rala o joelho, se machuca, se detona, né? A nós mesmos, né? Que independente do que aconteça, sempre se trata a base isso, né? É a gente, de certa forma, que atraiu aquilo, às vezes para um aprendizado, às vezes por uma coisa kármica, né? Às vezes por uma imaturidade, o que se encaixa também no aprendizado, né? E a gente aprende muito, né, com o povo cigano, principalmente com relação à liberdade, com relação a espalhar esse bem e, de certa forma, a termos mais fé e sermos mais esperançosos no ser humano, na raça humana. Pelo menos é o que eu sinto bastante que vem deles, pelos conselhos, pelos ensinamentos que eles trazem e a forma como trazem, né? De uma forma leve, alegre, que contagia realmente, porque às vezes você não tem aquela qualidade, né? Por exemplo, essa da alegria, essa da espontaneidade, mas ao momento que eles começam a trazer através da própria energia deles esse conhecimento, né? É meio que elas invadissem você, no bom sentido da palavra, adentrassem em cada célula e aos poucos fossem fazendo aquela mudança que você precisa. Isso cabe em vários aspectos, né? Porque nem todo mundo tem os mesmos problemas ou as mesmas questões para serem resolvidas dentro de si. E muitos desses desafios, né, acabam por traçar links com as nossas qualidades, aquelas que a gente traz nessa vida, para desenvolver, para inclusive potencializar. E quantas porções nossas, humanas, não vão ter que ser mexidas, trabalhadas, dosadas, integradas, limpas, lapidadas, até que a gente desenvolva esses tesouros, essas qualidades, dons, para que eles possam fluir como uma cachoeira, como as águas de uma cachoeira, por exemplo, que é a primeira carta que eu trago aqui, como parte desse vídeo, né? Acho que não poderia faltar, né, o baralho cigano nesse vídeo. Então, a primeira carta que eu trago aqui traz essa cachoeira, né? Mas é a carta dos lírios. Para quem gosta de se conectar dessa forma, né? É a carta de Oxum, né? Essa senhora conectada com essa energia das cachoeiras e também com a energia do amor. Sendo que vamos dar aqui uma atenção maior, né, para esse alto amor, né, que é o alto valor, a autoestima, né, esse valorizar-se como se é, né, no íntimo, naquilo que você tem de melhor, naquilo que
é muito essencial em você. E sabemos que as qualidades e os dons fazem parte disso, né? Então, vamos supor que cada uma dessas flores, cada um desses lírios, representa uma qualidade sua, né? Pense aí em todas as qualidades que você percebe muito intrínsecas, muito que vieram já com você, ou que você sempre tem uma certa inquietação interna, né, para se desenvolver isso, ou você sempre gosta muito de conhecer assuntos ou situações relacionadas a essa tal qualidade, ou tais qualidades, porque é mais de uma, né? E o tanto que tudo isso pode ainda fluir na sua vida, né? De acordo com aquilo que os caminhos que você traça para si mesmo ou para si mesma, as escolhas que acaba por fazer, né, nessa jornada toda, e onde isso ainda pode te levar, né? Meio que fazendo uma projeção nesse momento que você está assistindo esse vídeo, de onde você pode chegar ainda nesse desenvolver dessas qualidades. Esse é o primeiro ponto que eu sinto de trazer aqui nesse vídeo. Que belezas, né? Que forças escondem essas tais qualidades que você possa ter pensado de si mesmo, de si mesma, e que você ainda não teve a oportunidade de acessar profundamente dentro de si, de trabalhar isso e trazer à tona. E juntamente com essa carta dos lírios, eu trago uma combinação de cristais, caso você queira trabalhar através deles, muito interessante, fácil de encontrar, comum, né, aqui no Brasil, que é o quartzo verde juntamente com o quartzo rosa, né? Sempre que você for utilizar um cristal rosa, você sempre vai colocar junto o verde, porque o rosa ele tem uma energia muito que nos deixa muito sensibilizados, né? O rosa ele trabalha a energia do amor incondicional. Veja, é impossível, né, a gente estar nessa energia aqui no planeta e não surtar, porque a gente tem algumas tendências, né, com relação a isso. Ou a gente vai estar no extremo oposto da frieza, né, no sentido de um egoísmo mesmo, ou a gente vai estar no extremo oposto de uma extrema sensibilidade, que é um direcionamento, vamos dizer assim, deturpado do que seria essa energia de amor incondicional, que a meu ver, até agora, assim, pelo menos do que eu já aprendi com a vida, não sei, não conheci ninguém que tenha essa energia tão trabalhada assim, sabe? Tão a ponto de irradiar isso de uma forma constante e equilibrada e tudo mais. Então, sempre que você for utilizar, né, tanto um quartzo rosa quanto qualquer cristal rosa, aqui não dá pra ver, ele parece um pouquinho com o quartzo transparente, porque ele é bem clarinho, mas é um quartzo rosa. Né? Sempre que você for utilizar, você sempre vai colocar junto um quartzo verde, né? Essa é uma boa dupla, né, cristalina, para se começar a trabalhar essa energia do coração. No sentido mesmo, né, dessa autoestima, desse alto valor que eu tava falando aqui, né, associado à carta de Oxum. Você pode andar com essas pedras no bolso, você pode colocar por alguns minutos, né, uns 15, 20 minutos na área do seu coração. De preferência deixe um paninho, um lenço, sei lá, uma toalha branca por cima, e aí você coloca em cima essas pedras para elas estarem trabalhando essa energia. Lembrando sempre que as possibilidades são tão infinitas, né? Então, enquanto você faz isso,
Você pode se conectar com Mãe Oxum, se você tiver essa afinidade, ou com Lakshmi, se você gosta, né, desse panteão mais pro lado do hinduísmo. Você pode se conectar a Kuan Yin, né, que é uma mestra chinesa que trabalha questões muito de compaixão, né, de amor incondicional também, de perdão. E você pode se conectar com Maria, né, com essas forças das santas, né, cristãs, que são tão comuns, né, e tão adoradas, né, pelo Brasil todo. Pode fazer exercícios de limpeza, né, de padrões, de repente um Ho'oponopono, até um EFT, né, que são muito bons, né, para se liberar esses padrões emocionais que a gente carrega, que a gente acumula, né, muito mais do que limpar, assim, do que lidar com esses padrões, né, mas ao exemplo do Ho'oponopono, eu acho que também o EFT, assim, pelo menos do que eu sinto, trabalha muitas questões raízes que te fazem se conectar com isso, né? Porque todo emocional conturbado que a gente vive tem muito a ver com aquelas coisas que a gente já traz, né, para serem trabalhadas, e dentro disso a gente pode traçar um link com as qualidades, né? Que qualidades em mim eu preciso desenvolver para trabalhar com isso melhor, para acionar formas mais inteligentes, mais honestas comigo, de me elevar dentro de certas situações, de certos incômodos, né, gerados, que é normal, todo mundo passa por isso, de forma que eu consiga cada vez mais dominar as minhas próprias sombras e deixar com que essa vela, né, essa vela permanente possa estar o mais tempo possível acesa do que as sombras, né? Minhas sombras, a determinar o que acontece na minha vida, o que eu atraio, o que eu vibro, o que eu vivo, né? E com relação aos cristais, tá? Bom, se você já for um conhecedor de cristais, então você já vai saber, né? Mas se você for alguém que está assistindo esse vídeo aqui, que já até ouviu falar de cristais ou nunca ouviu falar, mas que se interessou, cristais são energias maravilhosas, né? São irmãos nossos, tanto o cristal físico, né? Como o que está intrinsecamente conectado com essa energia, né? Que são toda a gama de divindades ligadas a isso, de elementais, de seres que se conectam a nós através. Quando você usa um cristal, não é só uma pedrinha que você está usando. Você está entrando em contato com toda a energia cristalina e mineral presente nele, né? Isso aqui é só o físico, mas quando você de alguma forma se propõe a se trabalhar, você entra em contato com tudo o que está invisível a isso, porque essa parte que a gente enxerga, né, pelos olhos físicos, mas existe toda uma parte invisível relacionada a eles, que é aquilo que realmente trabalha em nós, né, como irmãos que são nossos e nos ajudam em nossa evolução. De que forma? Trabalhando com aquelas suas qualidades que são naturais neles, trabalhando na gente, através do que? Dessa similaridade, né? Com essa energia presente na vibração desses cristais. E tudo isso é maravilhoso, mas também tem uma outra coisa, né, que é a questão de saber usá-los corretamente, né, de forma que, se você não conhece muito de cristais,
Eu vou deixar aqui um link da Angélica Lisante ensinando como se limpa o cristal depois que se compra ele. Ali, assim, tem vídeos e dicas e verdadeiras aulas, tá? Tanto disso que eu tô explicando aqui, né, de como que se faz para se limpar um cristal a primeira vez que você comprou ele e trouxe ele da loja, né? Porque o cristal, ele fica muito tempo ali e ele também tem essa função, né? Ao mesmo tempo que ele tá ali, muitas pessoas rodam ali, pegam o cristal, vem, né, com as suas energias de fora, e o cristal, ele é um transmutador nato, assim, é inerente essa qualidade nele, por mais que não esteja potencializada, né? E ela ensina também como potencializar. Então, se você tem esse interesse de conhecer mais sobre cristais, né, o canal da Angélica Lisante é um arsenal, assim, de informações, tá? Então, conheça. O que eu posso dizer aqui é, se você não conhece nada, né, o mínimo é assista esse vídeo, caso você ainda não tenha o cristal e vai adquirir numa loja, né, faça o procedimento direitinho do que ela fala, de como limpar, de como programar o cristal, tá? E aí, a partir do momento que você programou, aí sim você vai utilizar, vai colocar no teu coração, vai carregar no bolso, tá? Não faça isso com um cristal de uma forma, eu peguei da loja e já vou usar. Não. Faça o procedimento direitinho, siga todas as instruções e de preferência conheça muito mais, né? Porque não é porque é natural que não tem as suas regras, que não tem os seus poréns, que não tem coisas que a gente precisa conhecer, cristais que podem ir na água, cristais que não podem, cristais que não podem com sal, né? Tem uma variedade de coisas, né? Cristais que de repente a energia vai ser muito forte para você começar a utilizar, sendo que você nunca utilizou um cristal, né? Tem questões assim muito particulares desse universo, como tudo na vida, que você precisa conhecer. Então, vou deixar o link dessa limpeza, porque eu acho importante. Tem pessoas que não sabem, né? E às vezes compra o cristal e já tá usando. Não vai surtir o mesmo efeito, além do que pode ser até pior, né? Porque ele tá carregado. Então, siga tudo isso, tá bom? Vasculhe lá os vídeos, porque tem muitos vídeos e é muito interessante caso você seja um aficionado, né, por pedras e ame esse universo. E para finalizar, né, essa carta aqui dos lírios de Oxum, uma outra coisa que eu queria trazer, né, é a questão da agregação, né? Mais particularmente de Oxum, mas também dos lírios, né? Já que ela está representando Oxum, que é a seguinte pergunta, né? O questionamento para todos nós, né? Nos fazermos. O que eu, nessa minha peculiaridade, nessa minha especificidade, naquilo que eu tenho de melhor, né? Naquilo que ninguém mais tem igual a mim, ninguém mais tem igual a você, né? Mesmo uma qualidade, como por exemplo comunicação, como por exemplo tendências a artes, a ser um terapeuta, você vai perceber, né? Eu pelo menos que comecei pelo mundo das terapias, tem muitos terapeutas, né, que eu gosto, assim, que eu sinto afinidades com ideias ou partes de ideias que elas professam, né? Mas você vê que de um terapeuta para outro, e assim é em tudo, tá? Sei lá, um dentista, médicos, advogados, professores. Você vê, né, a variedade de cores, né, nesse espectro todo, nesse conjunto de possibilidades que cada um pode ser,
né, como terapeuta. Então tem aqueles mais do campo da mente, tem aqueles mais do campo, sei lá, por exemplo, quando eu comecei tinha muita questão da massagem, né? Então, esses terapeutas que são mais físicos, que trabalham mais o campo do corpo, de proporcionar uma boa massagem, de aliviar dores e tudo mais. Tem aqueles mais que vão para um lado mais sutil, relacionado aos florais, aos cristais, ao reiki e tantas outras técnicas que existem por aí, nessa infinidade de opções, de visões diferentes que variadas pessoas trouxeram sua contribuição ao estar nesse mundo. Terapias através de música, através de arte, da própria arte. E dentro de cada um desses mundos, né, a peculiaridade de cada pessoa, aquele temperinho muito especial que cada pessoa traz através de ser quem é no mundo, das experiências, das histórias, né, da cultura da qual veio, de elementos que angariou ao longo do tempo, das vivências, das situações, né, boas e ruins que presenciou, que vivenciou, né, que sentiu na pele, né, que teve que lidar. Então veja, quais são aquelas suas qualidades já lapidadas por todos os processos que você vivenciou e que você quer trazer no mundo hoje. E como particularmente você quer trazer isso, né? Através de que vivências? Qual o formato que isso vai tomar? Que imagem terá? E como será expresso através dos seus dons pessoais? Bom, vamos então para a segunda carta, que é uma carta que eu já trouxe aqui muito. Vocês vão falar, você só traz essa carta? E o pior é que eu ainda sorteei, tá? Mas é a carta da criança. Acho que é de tanto eu amar a criança no sentido, né, dentro da Umbanda que eu já falei, que eu conheci um pouquinho. Eu adoro linha de herês, adoro linha de crianças. Isso é válido tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Linha de Exu Mirim e Pombagira Mirim também. Que alguns gostam, né? Tem várias umbandas, então alguns seguem, acreditam, outros já não, né? Mas dentro daquilo que eu aprendi, que foi a Umbanda Sagrada, tem esse conhecimento lá dentro, né? Que existe essa linha, né? De Exu e de Pombagira Mirim. E, inclusive, existe, né? Linha de crianças dentro dos ciganos. Eu não conhecia, na verdade eu não conhecia quase nada, né? Mas a partir do curso da Adriana foi trazida essa informação e tal. E tem um casal de crianças, né? Que pertencem a essa linha de ciganos, que às vezes eu me conecto, como esse casalzinho aqui, ó. Então, é muito especial para mim essa carta, né, da criança de número 13 do baralho cigano, eu gosto muito dela. E falando-se, né, em crianças, e a carta da criança especificamente traz basicamente a questão da pureza, da inocência, mas também traz a questão da irresponsabilidade, da imaturidade, né, de uma criança, de falta de conhecimento mesmo, né? De precisar trilhar um certo caminho até se chegar a algum lugar com relação a um objetivo, a uma meta, ou até mesmo de questões tão humanas, né? Como se relacionar com outras pessoas ou questões profissionais ou qualquer outra coisa onde você queira encaixar essa informação. E falando-se, né, em questão de imaturidade de coisas, é uma coisa que eu me lembrei, né, que é interessante de compartilhar. Teve uma certa época da minha vida que eu e uma colega minha, a gente tentou fazer um trabalho numa escola com relação a crianças
a dinâmicas e tal para um trabalho que a gente ia fazer, que até nem deu certo, mas trouxe, pelo menos a mim, eu acho que a ela também, grandes aprendizados, né, com relação a isso. E resumindo, né, para o que eu realmente quero trazer aqui, acho que fala também um pouco, né, do quanto que a gente precisa ter paciência com nossos processos, com nossas imaturidades, com aquilo que a gente não sabe. E voltando-se aqui à carta dos lírios, né, no qual eu trouxe essa particularidade com relação a qualidades a serem desenvolvidas, até uma percepção real de quais são as suas reais qualidades, né? Porque por mais às vezes que você, na sua ilusão ou na sua imaginação, você acha que tem elementos suficientes para desenvolver algo, às vezes você não tem, né? Às vezes te falta, ou muitas vezes é até questão de tempo, mas o tempo também é relativo e muitas vezes você não tem o tempo necessário para aquilo, ou antes daquilo ocorrer, né, a própria vida corta, né, com a foice dela, de forma que você não tem o tempo suficiente para maturar aquilo dentro de você, e caminhar juntos, né, no desenvolvimento de algo. Lembra também a questão do broto, né, de Chestnut Bud, que eu trouxe aqui já em algum vídeo, que é um dos florais de Bá do aprendizado. E a criança, né, e aqui eu trago também a criança no seu normal na sociedade, né, como nossos filhos, crianças nas escolas, algum parente, algum conhecido que você tenha que seja criança, né? Mas essa leveza e essa pureza que elas trazem pro processo na maioria das vezes, né? Isso fica muito claro nas linhas da Umbanda, de crianças, seja qual for, com a esquerda já é um pouquinho um tanto diferente, né? Mas com as da direita, né? Tanto o Erês como, por exemplo, essa que eu trouxe aqui, que são as crianças ciganas, né? Os ciganinhos e as ciganinhas, te ajudam a fazer de processos que poderiam ser muito mais pesados, trazer essa sabedoria de criança, muito mais nesse campo já falado, né, da pureza e da inocência, né, e também de uma alegria, dessa leveza, de fato que tudo que poderia estar pesado na sua vida acaba ganhando um semblante mais tênue. Então, lembremos, né? Isso serve muito para mim, porque eu sou muito dramática nas coisas, assim. Minhas emoções são muito afloradas. E isso é um desafio meu, né? Como qualquer outra pessoa aí desse mundão afora tem outros desafios, ou até estes iguais aos meus. Mas criança sempre me ajuda nesse sentido, sabe? E pode te ajudar também no tocante do que traz, né, esse vídeo, naquilo que talvez ele possa contribuir com a tua vida. Eu trago, né, em parceria com essa carta aqui, número 13, da criança, uma música muito conhecida, né, que originalmente é da Cyndi Lauper, mas que foi regravada, né, por um coral, não sei se é coral, acho que é o Voice Children's, agora eu não lembro o restante, mas eu coloco aqui. Vou deixar na descrição, né, a música em questão, que é True Colors, num clipe maravilhoso, lindo, assim, que traz totalmente, né, em formato tecnológico, audiovisual, o que é maravilhoso, né, porque a gente gosta de ver essas coisas bonitas, assim, e criativas.
traz através dessa música, né, e através de todo o processo de criação desse vídeo, e na alegria das crianças que com certeza, apesar de ser um coral famoso e com certeza muito sério, né, no tocante às suas criações, às gravações e tudo mais. A gente vê muito isso, né, na vida de crianças famosas. O quanto que muitos deles têm rotinas bem rígidas, né, de gravação, de trabalho, porque é um trabalho, né. E que legal, né, poder fazer esse trabalho e ter esse contato desde pequeno, para poder desenvolver suas habilidades, né? Que bom se pudesse ter isso em várias áreas, né? Vocês não acham? É algo que me passou pela cabeça agora, mas seria muito interessante, né? Você vê muito isso na vida de crianças artistas, né? Porque é muito comum elas começarem desde cedo e desde cedo ganhando seu próprio dinheiro e às vezes um dinheiro que a maioria das crianças e até adultos, né, não conseguem ganhar ao longo da vida. Então, olha só a responsabilidade que é necessário, tanto para elas quanto principalmente para os pais delas nos direcionamentos disso na vida. Mas voltando, né, à questão, o quanto que seria interessante, né, se criar esse tipo de... aí já é um trabalho, mas se pode aí, por que não poderia em outras funções, de repente, né? Em que você vê que aquela criança tem aquela aptidão, então parece algo ilusório, né, da minha cabeça, utópico, mas é algo que me passou agora pela cabeça, mas seria necessário, né? Porque olha o quanto que adolescentes, quando vão prestar vestibular ou quando vão escolher suas faculdades, ou até hoje em dia é muito comum adolescente não querer fazer faculdade, né? Exatamente porque precisa haver uma reestruturação em toda a educação, para se adequar às suas necessidades, né? Mas o quanto que é difícil adolescentes, você conhece às vezes caso de pessoas que fez uma faculdade, trancou, fez outra, aí saiu, aí fez outra. Por quê? Porque não existe o desenvolvimento de quais são minhas qualidades, no que eu sou bom, no que eu gosto de atuar, né? O que me dá verdadeiro prazer atuar e fazer disso um trabalho. Existe uma lacuna nisso, né? E se isso fosse trabalhado desde a infância, desde a escolinha ali, de repente, o quanto que não se desenvolveria desde cedo qualidades e aptidões pessoais, e qualidades e aptidões de vida, né? Porque isso falta muito para todos nós hoje em dia, né? De aprender a se relacionar para aquelas pessoas que são mais antissociais e que a pessoa percebe, os pais, os professores meio que naquela vibe, nossa, ela não é muito normal, não, essa pessoa. O tanto que se tivesse um olhar verdadeiramente humano, né, para essas questões, muitas das dores e dos traumas e de bloqueios de qualidades e potenciais e dons de pessoas não seriam evitados. Então fica aqui, sei lá, um ponto de reflexão, né, que me veio agora e que com certeza é totalmente necessário para os nossos dias atuais, sempre foi, mas antigamente talvez não tinha espaço, antigamente talvez as pessoas tinham outras preocupações, elas precisavam construir em outros ramos, em outros setores, né? Talvez as necessidades eram totalmente outras, mas hoje em dia não, hoje em dia tem espaço para isso, né? Tem espaço para se discutir, para se estruturar, para se buscar pessoas que de repente tenham esses dons, tenham essa facilidade de construir isso,
e edificar tudo isso, né, na nova terra. Então, fica aí esse pontinho de reflexão que eu acho interessante. E se você, assim como eu, adora esse lado, né, meio colorido, meio de trazer essa pureza, né, da criança, e curte esses assuntos, tem um vídeo que eu fiz aqui sobre a criança interior, na parte de intuições e sensibilidade. Acho que eu vou até deixar aqui, ou na descrição ou na tela final do vídeo. Vou deixar na tela final do vídeo. Se você quiser, né, depois acesse lá, né, e junto disso traga sua criança interior para bater esse papo, para, né, um papo interno, né, muitas vezes, porque nossa criança interior, que é uma parte nossa, né, muito ligada aos anseios, mas também aos traumas, precisa muito, às vezes, da nossa atenção. De vez em quando é bom fazer dinâmicas relacionadas à cura da criança interior, tá? Então fica aí a dica. Bom, e para finalizar, eu trago aqui uma terceira carta, uma terceira lâmina, que é esta daqui, a 31, o Sol, né? Referente ao nosso sagrado orixá, Oxalá, também, né, muito conectado à energia crística, de Jesus, de Sananda, como você quiser chamar, mas que representa muito do que não só os ciganos, né, mas todos nós, seja em comunidade, seja principalmente nos países que seguem o cristianismo, na própria Umbanda, e até em filosofias as mais diversas, porque isso está em tudo, né? Que é essa questão dessa congregação, né? Dessa grande família, em algum sentido, em algum modo, nos grupos, nos lugares, nas famílias, onde se reúnem pessoas. Eu comentei também aqui num vídeo que eu acho que foi da ancestralidade referente ao Brasil, se não me engano, sobre uma igreja que eu conheci, né, que é a igreja que meu filho frequenta, porque ele é evangélico, onde eu tive assim uma experiência tão maravilhosa. Enfim, eu tinha comentado, né, no vídeo que eu reparei, né, eu percebi o quanto aquelas pessoas lá dentro são unidas verdadeiramente, o quanto que é bonito isso de ver num lugar, né. Lugares têm vibes diferentes, têm propósitos às vezes diferentes, tem união de qualidades de pessoas diferentes. Então não vale aqui dizer este é melhor ou aquele é melhor, né? Cada lugar tem sua característica própria, né? Alguns com relação ao social, que vai ser muito mais importante talvez, outros com relação à devoção, né? A algo maior, a algo divino, outros, sei lá, com vibes no sentido de vamos, aqui a gente desenvolve a consciência, né, como é muito o caso que eu percebo do Wagner Borges, do pessoal que está muito nessa união com ele de alguma forma, né, outros terapeutas e outros projetores, né, porque o Wagner ele trabalha com questões de projeção astral. E assim é em todos os lugares. Tem o Alma d'Alma, né, que ultimamente eu frequento muito por questões relacionadas a trabalhos com arte, com dança e tal. Então ali também tem muito essa vibe de desenvolver seu poder pessoal, de desenvolver quem você é, buscando lidar com as máscaras sociais que são necessárias da maneira mais, eu diria, digna possível e buscando ser autêntico, autêntica, no melhor que você puder, né? Então, se autodesenvolvendo. Então, tem lugares com vibes diferentes, né? E como eu tava falando, eu tive uma das experiências mais incríveis, né? Mas esse lugar em que eu estive, né? Esse grupo em específico,
realmente eu fiquei encantada, porque eles têm muitos jovens ali, né? Tem um grupo de jovens muito forte, muito firmado, assim, né? Até porque um dos valores, acho que o principal valor deles é a família. Então dá para entender o porquê que num lugar onde a visão principal é essa, existe tanta união, né? Mas voltando ao assunto, eu participei, assim, pude ver é, uma apresentação que os jovens fizeram e vários, assim, de vários locais, sabe? De vários bairros diferentes que se uniram, treinaram por meses a fio, né? Coreografias musicais e assim, fizeram uma apresentação digna de, eu diria, um espetáculo, porque assim, eu achei lindo. E qual que era o foco deles, né? O foco deles era na questão, eu não lembro se era diversidade, acredito que sim, porque a história, né, ela passava por várias etnias diferentes, né? Não sei se eu vou lembrar todas, mas acho que era logicamente Brasil, né? Tinha Coreia, tinha Colômbia, não vou lembrar se tinha outras. De cada local, né? Eles pegavam particularidades e músicas, né? Contemporâneas, pop, tradicionais dos locais, né, e faziam as suas interpretações que foram maravilhosas, por sinal. E o quanto que é bonito, né? Porque isso é essa energia aqui, ó. É Oxalá, é Jesus, é Sananda, é justamente a visão mesmo, né, do In Lakesh, do Todos Somos Um, e cada um na sua, né, respeitando as suas diferenças e aprendendo a lidar com elas, porque um dos nossos grandes desafios nas nossas relações pessoais, de conflitos, de crenças e nesse todo, né, que é a humanidade, passa muito por essa questão da nossa imaturidade de realmente aceitar o outro como é, né? Porque de uma forma ou de outra a gente acaba entrando em brigas, em competições, a gente se importuna muito ainda, né? Com a visão do outro sobre a nossa crença e o outro com relação a nós, e ainda muito vivendo nessa reatividade que nos impede, né, de acalmar os ânimos, de buscar essa paz nas horas que são precisas. E muitas vezes, quando a gente medita sobre tudo isso, sem o peso da emocionalidade, sem o peso de se sentir, sei lá, julgado, apontado, criticado por sermos quem nós somos, né? Mas quando a gente tá livre disso de alguma forma, né? Ou quando a gente consegue trazer para a nossa mente, trazer para as nossas emoções e trazer para aquele real sentir nosso um alento próprio de se entender e entender as motivações dos outros, né, para agirem de tal ou de tal maneira que você concorda ou que você discorda. Nessas horas, né, se mostra aquilo que esse irmão, né, ou essa energia crística maior, seja no formato de Oxalá, seja no formato de Jesus, seja no formato de Sananda, ou devem haver, acho que tem mais outros nomes aí que referem-se a essa energia crística, né? Mas relembrando, né, aquela sua frase tão usual, tão lembrada por todos nós, né, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? E o quanto que isso ainda é difícil, né, amar ao próximo, porque de fato a gente não ama ainda a nós mesmos na integralidade.
A gente vive um misto de amor, sim, certas horas, de sentir essa união com a gente, com o nosso melhor, mas também muito permeado por egos, vaidades, orgulhos muito humanos, e que justamente a gente tem que olhar para isso com uma certa compaixão com a gente mesmo, e com a gente mesmo como humanidade pertencente a esse todo, né? E naquelas horas de conflitos, é se colocar no colo também um pouco. Eu sinto isso sim, o outro também sente. Não somos todos iguais, nem mesmo nas nossas sombras. Então tem certas coisas que eu vou fazer que você vai ver como muito errado, e eu também idem a você. Mas que se a gente bota para debaixo do tapete, não vão ser resolvidos, né? E a intenção é que um dia a gente consiga ultrapassar, superar tudo isso. Bem, enquanto isso não acontece, né? Nós temos o próprio caminho, a própria vida que nos leva a seguir e a nunca parar. Nós temos esse Cristo, né? Essa energia crística nos amparar, né? Então, independente de qual forma seja, sempre se lembre, né? Desse irmão que passou por aqui, que deixou amplas e profundas e verdadeiras lições, né, nas suas palavras, nas suas expressões, naquilo que ele fez. Temos esse Oxalá a iluminar, né, todos os oris, né, todas as cabeças de todas as pessoas, independente delas conhecê-lo ou não. E temos também essa bênção, né, do povo cigano, sempre a nos contemplar em qualquer lugar que estejamos, quaisquer que sejam as ideologias desse local, né, mas que busca nesse formato e nessa roupagem, né, colorida, alegre, corajosa, libertária, com que nós, né, também por osmose, por aprendizado, através de cursos, através de rituais, através da conexão das mais diversas formas e maneiras com eles, também possamos espalhar essa semente que eles nos trazem com tanto amor, com tanta alegria de compartilhar tudo isso com a gente, nos pedindo que simplesmente e naturalmente oferte isso naquilo que for o nosso jeito, naquilo que for do nosso caminhar natural, por esse mundo afora, por essa estrada afora. De forma que fica aqui a minha gratidão a todo o povo cigano, a todos vocês, eles no caso, né, que me acompanham, talvez desde que nasci ou desde antes, não sei, e que comemoram, né, as minhas vitórias e que me amparam e protegem quando é necessário. Muitas vezes de mim mesma, né, trazendo sábios conselhos. E eu tô começando a achar que a minha lista de coisas que foram essenciais na minha vida está crescendo, conforme eu vou olhando, né, e agregando coisas a essa lista, né. Então não é só música e dança e cachorros, tem também o povo cigano e muitas outras coisas, de forma que espiritualmente, na minha alma, eu me considero sim uma cigana. Gosto de estar em vários lugares, gosto de estar livre nos lugares, de conhecer e unir saberes, e muitos deles eu repasso aqui. E este é um canal, né, de
reflexões sobre várias coisas, se utilizando de vários elementos que eu possuo e trazendo dicas também de terapias que eu adoro. Acaba sendo um incentivo, né, de socialização, porque através dos conhecimentos e através das reflexões, a ponte entre eu e você, eu e outras pessoas, acaba sendo diminuída, né, na distância, por mais que eu não te conheça. E né, um privilégio poder estar encarnada nesse momento, poder estar participando e vivenciando esse processo de nova terra que todos estamos passando. E deem o seu like bonito aí, inscrevam-se no canal, e sintam-se abraçados por Santa Sara Kali, essa santa protetora, né, de todo o povo cigano e, por que não, né, de todos nós. Sintam-se imensamente abraçados também por todo o povo cigano, né, porque no final das contas eles são todos um, né, e que atuam, né, esses que me amparam através de mim, né, todos os outros aos quais eu trilhei caminhos e aprendizados há anos atrás, né, nesses devidos lugares onde eles estavam e trabalham e trazem a sua contribuição, né? Então, e lembrem-se que ciganos é troca, sabe? Uma troca, não tem outra palavra para dizer, né? É uma troca de amor. Então, aquilo que é o seu melhor, aquilo que é a sua qualidade, aquilo que é o seu dom, né? Voltando nesse assunto, porque a gente precisa falar muito disso, sabe? A gente tá num mundo onde pessoas estão infelizes, trabalhando, fazendo um trabalho, às vezes, ganhando, lógico, o seu pão, mas sem nenhuma troca natural com a vida, no sentido do prazer, da realização, no sentido de ofertar o seu melhor, né, para aquele que com o qual convive através desse trabalho, né? Seja de repente um garçom que te atende com total assim amistosidade, alegria, né? Uma pessoa que atende dessa forma, ela leva a energia daquilo que ela sente para o seu alimento ou para você mesmo diretamente, só nesse tete a tete, nessa conversa, né? Um professor, uma professora que sabe por que veio, que sabe que ensinar o outro aquilo que tem de melhor é a maior dádiva da vida dela que ela pode ofertar. Sabe, é uma troca, é amor. E assim em todas as outras profissões e situações da vida, né? Mesmo que não englobem o lado profissional e o ganhar em troca algo por algo que se está fazendo, mas ao mesmo passo que eu te dou algo, o universo me traz algo de outras pessoas até de formas diferentes e não esperadas e sempre nessa surpresa, né? Às vezes agradável, às vezes não da vida, porque existem processos e a gente tá aprendendo e se auto-melhorando nesse caminhar pela vida. E aprender a caminhar com mais leveza, alegria e até humor,
é algo tão necessário, né, que eu particularmente estou tendo a oportunidade de aprender, né? E muitos dos que me trazem esse tipo de lição, esse tipo de conselhos, de situações aos quais eles falam, olha, tem certas coisas que não vai dar para segurar, não vai dar para você não vivenciar, mas pode ser com muito mais leveza, você precisa aprender isso. Então, uns dos que mais trazem isso na minha vida, né, de fato é o povo cigano, né? E as crianças também. E que possa ser cada vez mais assim, né, nas nossas vidas. Que qualquer situação fica mais fácil de lidar dessa forma, não é? Então, salve Santa Sara, salve todo o povo cigano, os ciganos que me acompanham e optcha. Até o próximo vídeo.